Olá, alunos, eu sou o professor Manassias e nossa aula de hoje é sobre geometria. O nosso assunto em geometria está relacionado a polígonos no caso, e suas linhas, que podem ser planas e não planas, e abertas ou fechadas, tá certo? Vamos observar aqui, ó. As linhas planas podem ser simples e não simples. Vamos saber a diferença agora. Linhas planas simples não apresentam cruzamento. Então você observa, ó, uma figura oval, uma figura na forma de losango, uma figura na forma de paralelogramo, uma figura em forma circular, uma quadrada, uma retangular e duas barras próximas, né? No caso, paralelas. Então o que vai acontecer? Nenhuma delas estão se cruzando, elas se tocam, mas nenhuma passa pela outra. Então isso são linhas simples, planas simples. Linhas planas não simples apresentam pontos de cruzamento. Então aqui você observa, ó, aqui nós temos elas se cruzando na forma de X, aqui elas se cruzando numa forma oval, aqui ela formando um triângulo, aqui um outro aberto, mas elas estão se cruzando, e aqui duas linhas paralelas cortadas com uma transversal, onde ela passa pelas duas. Então, aonde houver linhas se cruzando, uma passando pela outra, nós temos linhas planas não simples, né, porque elas se cruzam em determinado ponto. Nós temos agora linhas abertas e fechadas. Vamos ver a diferença entre elas. Linhas abertas são imagens total ou parcialmente abertas. Você pode observar aqui, ó, nós temos essa figura que faz vários círculos na forma de espiral. Nós temos duas retas paralelas. Nós temos aqui um objeto que lembra muito o quadrado, mas falta a parte de baixo. Nós temos uma única reta, nós temos aqui uma figura que lembra o triângulo, mas não está completamente fechado. Nós temos aqui outra figura que lembra um paralelogramo, mas está fechado só de um lado, do outro não. Aqui uma figura que lembra o círculo, mas não está completamente fechado. E uma figura que está aberta em cima e embaixo. Então, nesse caso, nós podemos dizer que são linhas abertas, num ponto ou umas mais do que outras, mas estão abertas, tá certo? Linhas fechadas são imagens completamente fechadas, não importa a forma que tem, desde que esteja fechada. Observe aqui, objeto oval, um triângulo, dois objetos ovais se cruzando, mas não tem problema, um quadrado, um círculo, perfeito, e um objeto aqui que lembra muito a cruz, um polígono que lembra muito a cruz. O que é que eles têm em comum? Eles estão completamente fechados, tanto faz se cruzar como não, mas desde que estejam completamente fechados, podemos dizer que eles possuem linhas fechadas, tá certo? Então aqui para a gente separar um do outro, tá bom? Muito bem, alunos, dando continuidade à nossa aula, vamos passar agora para a nossa atividade. A nossa atividade ela vai ter duas questões. Primeira, determine as linhas planas simples e não simples, né? Veja bem, nós sabemos que a linha simples, ela não se cruza, ela não passa uma pela outra, né? A linha simples. E a não simples, ela se cruza em algum lugar, ela tem que passar uma pela outra de algum modo, né? Então, aonde não se cruza, você coloca o nome linha simples. E aonde a linha estiver se cruzando, passando uma pela outra, você coloca linha não simples, tá certo? Segunda questão. Determine as linhas abertas e fechadas. Veja só. A linha aberta é aquela linha que está completamente fechada. Mesmo que ela esteja sobrando um pouquinho para um lado ou para o outro, mas se te criar uma figura fechada, sem sair, que nem um cercadinho de algum animal, é uma linha fechada. Agora, se alguma parte dela estiver aberta, como se tivesse, por exemplo, um curralzinho, mas tem a parte aberta, então é uma linha aberta, tá certo? É uma figura aberta, completamente fechada, no caso da figura fechada, linha fechada. Se tiver alguma parte aberta, é uma figura aberta ou uma linha aberta, tá certo?